Olá pessoal, hoje é dia 27 de novembro de 2024. Popularmente as pessoas dizem, aprenda com os seus erros, mas nunca dizem o que fazer para poder aprender com os seus próprios erros. Primeiro que pensam, equivocadamente, que os fatos, as circunstâncias, as situações desfavoráveis aos seus quereres são os erros. É grande ilusão. Os fatos ruins, entre aspas, não são erros, são consequências dos erros. Então não sabem nem onde estão as causas dos erros e assim não pode aprender absolutamente nada. Pois cada tentativa de aprender ou corrigir com os seus próprios erros, aprender com os seus próprios erros, sempre terá a mesma base dualista. E isso vai causar mais erros, vai cometer mais erros. A base do erro é o dualismo, quero, não quero, pode, não pode, gosto, não gosto, etc. E corrigir o erro que a pessoa pensa ser erro, que são os fatos, fenômenos, as consequências, vai tentar corrigir, aprender entre aspas, com as mesmas dualidades que foram as causas negativas. Em resumo, não corrige a causa e ignora como corrigir a causa, tentando corrigir e aprender com os resultados do erro já cometido. Absurdo, isso é um absurdo. Por isso, não conseguem aprender nada com os seus próprios erros. Aliás, só cometem mais e mais erros. E segundo que para se aprender com os seus próprios erros, deve-se saber, claro, onde estão os erros e corrigir as causas. E o erro sempre estão nos pensamentos dualistas, nos quereres dualistas voltados ao mundo material. Fora dessas dualidades, não existe nenhum erro na vida de ninguém, mesmo porque não existem ações sem os precedentes quereres e não quereres dualistas criados pelo ego venenoso e inexistente. E terceiro, existem várias formas de corrigir os erros das dualidades e existem formas de iniciar qualquer atividade de forma correta e que, além de não causarem nenhum erro, essas ações divinizarão a mente e a vida. Então, para se aprender e corrigir qualquer erro já cometido, ou se estás recebendo as consequências, entre aspas, ruins hoje, na forma de fatos, circunstâncias qualquer, basta contemplar sinceramente e sem nenhuma reação mental. Simplesmente contemple o fato, o fenômeno, a circunstância. Simplesmente neutralize a mente diante da ocorrência e estarás aprendendo, corrigindo e principalmente criando a pureza mental onde a alma e Deus passarão a se manifestar divinamente e gloriosamente. Então, essa é a única forma de se corrigir a causa, calando o ego. Toda correção que não leve à neutralidade do ego não é correção. Somente a neutralidade pode calar o ego e isso é a correção de todas as causas negativas que trazem consequências negativas. E para iniciar qualquer atividade sem nunca cometer nenhum erro das dualidades, dos quereres e não quereres, basta executar as atividades sempre oferecendo sinceramente a Deus. Basta essa ação. Mesmo porque todo apegado, quando vão exercer alguma atividade, ele sempre oferece aos quereres e não quereres, ao próprio ego, e isso que é a causa negativa. Então ofereça sinceramente a Deus, pois assim o ego não se manifesta e os resultados das ações não causam agitações mentais, porque os resultados, quando você oferece a Deus, pertence a Deus.
Isto é, não criam nenhum apego e nenhuma aversão na sua mente. Afinal, você está fazendo para Deus, oferecendo a Deus, e o resultado, as consequências é de Deus. E aí você não cria nenhum resultado. Assim, a sua mente continua imaculada, limpa, pura, sincera para a alma se manifestar, tomando o lugar do ego inexistente em sua mente. Apenas faça o que deve ser feito, oferecendo a Deus, e serás divinizado com absoluta certeza. Lembre-se, os apegados têm os seus valores todos invertidos, pois o ego que assumiu ser você, sendo o falso você, tem os seus valores inversos aos valores divinos da alma e de Deus. Por exemplo, Deus não é egoísta, medroso, materialista, estressado, ansioso, possessivo, etc. Esses são valores invertidos da alma feita à imagem e semelhança do Criador. Daí a obrigatoriedade de se livrar do ego venenoso e inexistente, praticando a neutralidade e a contemplação pura e simples. Calar o ego é o ponto máximo que nós alcançamos nessa jornada dessa nossa vida. Porque quando a gente cala o ego, é ali na mente pura que Deus se manifesta, que a alma se manifesta. Mas não, os apegados não se esforçam o suficiente nem para praticar salvar a própria vida das garras desse venenoso ego. Se esforçam sim pelo ego. Tem seus sonhos materialistas, seus objetivos, as suas metas, todas elas voltadas ao mundo material, mas não se esforçam em divinizar a própria vida, neutralizando a própria mente. Isto é, vivem na zona de conforto, entre aspas, do status quo. Mas a verdade é que não se trata de nenhuma zona de conforto, e sim de pura preguiça ou de pura ignorância, de pura falta de vontade de correr atrás do errado. E mais fácil, todo apegado corre atrás daquilo que é mais fácil e do errado. Então, na verdade, todo apegado são como bandidos que correm atrás do mais fácil. Pense, como tens a coragem de abandonar a própria vida, a própria família, o trabalho nas mãos do bandido do ego, altamente venenoso, altamente ilusório. E o pior, sempre causas negativas, efeitos negativos. E pior, não luta, os apegados não lutam para poder entregar a sua própria vida nas mãos de Deus e da alma divina, idêntica ao Criador. As pessoas largam a sua vida nas mãos do ego, mas não têm a coragem de largar a sua vida nas mãos de Deus. E tem muita gente religiosa que fala dizem que largam a sua vida nas mãos de Deus, mas na realidade é tudo uma grande farsa, uma grande mentira, porque continuam sim com as suas dualidades com força total na sua mente. É sempre o quero ou não quero, o pode ou não pode, criticando, julgando, condenando, estressado, medroso, preocupado, etc. Isso tudo são frutos das dualidades mentais. E não querer e não ter a coragem de largar realmente a sua vida nas mãos de Deus, isso é uma aberração. Mas tem coragem, como disse, de largar a sua vida, a sua família, nas mãos do ego, das dualidades. E é uma ilógica total dar valor ao ego e menosprezar Deus e o você, alma divino. Está lá escrito, está lá na oração
do Pai Nosso, que seja feito a sua vontade de Deus, mas a vontade do apegado se sobrepõe à vontade de Deus. Aí inverte absolutamente tudo na vida. E o princípio disso tudo é simples. Você não pertence a este mundo material para ficar apegado a ele, e nem ficar com medo e orgulhoso das coisas desse mundo, e nem ficar sendo influenciado pelos fatos e circunstâncias que ocorrem na vida e nesse mundo. Por quê? Porque você pertence ao reino de Deus. Pensar que pertencemos a esse mundo material é mera inversão de valores impostas pelo ego inexistente. Portanto, acorde desse pesadelo de estar vivendo o falso você. Acorde desse pesadelo de estar vivendo no mundo errado, ilusório, inferior e temporal. Estamos aqui para simplesmente descobrirmos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus e assumirmos essa alma absolutamente perfeita. E para assumir, como disse, é muito simples. Basta neutralizar a mente, limpar a mente, e é ali nessa mente limpa, sincera e pura que Deus se manifesta. E principalmente, reconheça a sua própria ignorância de ter assumido o ego, quando se é essa alma semelhante a Deus. Simplifique a sua mente e a vida, neutralizando totalmente a sua própria mente. Então, simplifique a sua vida colocando neutralidade mental. Tenha fé na onipresença de Deus, e essa fé calará o ego e revelará Deus. Mas as pessoas, da boca para fora, dizem que têm fé em Deus, mas ficam negativos, ficam estressados, com medo, preocupado, egoísta, materialista, e isso é a prova de que não tem fé e não colocou nenhuma fé em Deus. E ore pelo silêncio mental somente. Se for orar, não peça oração fazendo nenhum tipo de pedido, tá certo? Quando a pessoa faz orações pedindo alguma coisa, então, por exemplo, ora pelo dinheiro. Essa pessoa não é devota de Deus, é devoto do dinheiro. Quando os pais oram pelos seus filhos, esses pais não são devotos de Deus, são devotos do filho. Então, quando as pessoas pedem para Deus remover as suas tristezas, os seus medos, essas pessoas não são devotas de Deus, são devotas do ego dualista e que tem medo do medo, são devotos do medo, aversão ao medo. Então, não façam nenhum pedido que não seja de conseguir coragem, fé, determinação para silenciar a mente somente. Porque a mente desequilibrada pelas dualidades é o que perturba e transforma a vida num verdadeiro caos. E saiba que todos os apegados são seres espiritualmente imaturos. Todos os apegados são seres imaturos. Um ser espiritual e mentalmente fraco e instável. É óbvio que os apegados são zero de virtude, zero de amor, puro, contínuo e absolutamente são seres isolados da sabedoria da alma e de Deus, mesmo porque as qualidades da alma e de Deus não se manifestam plenamente enquanto a pessoa assumiu ser o falso e inexistente ego. Deus não se manifesta e nem as suas qualidades se manifestam numa mente dominada pelo mal, pelo inexistente. Então lembre-se, não leve a sua fé em Deus de forma superficial e leviana. Enquanto se tem apego ou resquícios do ego na mente, as pessoas não levam a sério a sua fé em Deus. Mesmo porque o ego é anti-Deus. O ego é anti-fé no Criador. Mas saiba que o nível da sua fé em Deus deve ser total.
deve ter como nós conseguimos essa fé total em Deus. Simples. Ter uma submissão total às vontades de Deus. Cale os seus quereres, o pode ou não pode, quero ou não quero, cale totalmente essas dualidades e aí se submeta às vontades de Deus totalmente. E quando você se submete às vontades de Deus, a vida começa a mudar, a mente começa a mudar e aí você vai ter uma experiência divina e essa experiência divina fortalecerá a sua fé eternamente. Mas hoje a sua fé em Deus não é real, não é verdadeira, não é focada constantemente. Como você quer que Deus te guie, te proteja, te conduza ou se manifeste em sua vida se a sua fé ainda está nos quereres e não quereres do ego ante Deus? Então, essas qualidades divinas da alma só vamos experienciar quando eliminarmos o falso ego. Afinal, você é feito à semelhança de Deus. Você não pode ser feito à imagem do ego, que é absolutamente contra a sua natureza, que é idêntica ao Criador. Quem tem fé verdadeira entrega, assim, o destino da sua vida, a família, dos seus filhos e tudo mais nas mãos de Deus. Mas não, os pais têm medo e querem controlar, educar, querem conduzir, querem proteger através dos queros e não quero, gosto e não gosto, pode e não pode, etc., do seu ego inexistente e sempre criador de causas negativas que trazem resultados negativos. Então, temos que deixar tudo na mão de Deus, porque as vontades de Deus são as nossas mesmas vontades, as vontades da nossa alma, que é idêntica, é um pedaço de Deus e uno a Deus. Então, a nossa vontade, a vontade da nossa alma e de Deus são absolutamente as mesmas e harmônicas. Então é isso, pessoal. Por hoje é só e até uma próxima oportunidade. Obrigado.